Esta é uma exploração que já vem de família, já há algumas gerações. Teve um grande impulsionador, que foi o meu pai há 60 anos, 70 anos, que começou a alterá-la muito rapidamente. Portanto, era um jovem universitário que veio para o campo, embora engenheiro químico industrial não tinha nada, mas apaixonou-se pelo campo via caça. Portanto, começou a vir com o seu pai de caçar e começou a achar que teria aqui alguma mais-valia ao curso que tirou de Química Industrial, que não era correto, não seria o indicado para vir para o campo. Veio para cá, começou, no fundo, foi dos primeiros a começar a mecanizar, começou a implantar olivais novos, começou a desbravar terras, a despedregar, e depois começou a fazer a grande revolução desta exploração, que no fundo foi a mecanização da colheita da azeitona. E começou-se a ter aqui uma tradição muito grande nesta evolução, juntamente com o INIA aqui de Elvas, do Departamento de Olivicultura, que fez aqui uma equipa muito importante e que deu um grande pulo. Eu acabei o meu curso, entrei aqui depois de ter estagiado ali no INIA em Elvas, na parte de pastagens, mas comecei logo aqui a trabalhar, mais virado para a parte pecuária. Depois, a pouco e pouco, comecei a embrenhar-me em toda esta atividade. Apanhei o arranque todo deste regadio, ainda feito, ou da parte sustentável deste regadio, que no fundo foi fazer duas barragens particulares, em sítios escabrosos, barragens que no fundo são albufeiras. Felizmente temos uma ribeira de Monforte em que conseguimos retirar água e muito rapidamente começámos a perceber que mais valia viver comodamente no regadio do que morrer no sequeiro. Tínhamos muita responsabilidade social nesta região, oferecíamos sempre muita mão de obra, portanto necessitávamos ter sustentáculos completamente diferentes. Com a introdução das duas barragens, começámos a ampliar os regadios. Uns anos antes, o meu pai tinha comprado para esta exploração duas máquinas de colheita de azeitona, que foram os primeiros protótipos mundiais que vinham dos Estados Unidos, que colhiam amêndoa e noz, e que foram adaptadas aqui na exploração, juntamente com o dono da empresa, o Sr. Smith, foram implementadas aqui para a colheita do olival, da azeitona. Mas o meu pai, quando descia de avião para o aeroporto de São Francisco, viu umas bolas redondas verdes, ficou muito admirado com o que era aquilo, e quando saiu do aeroporto quis ir no caminho ver o que eram essas bolas, e foi quando conheceu, naquela altura nem sequer se sabia cá em Portugal o que era os pivôs centrais. Com essa, é óbvio, ficou com o bichinho de trazer para cá qualquer coisa, e conseguiu comprar um primeiro pivô para uma exploração que tínhamos em Abrantes, um pivô francês. Aproveitou esse pivô, copiou-o integralmente e com tecnologia, a princípio, muito alentejana, mas conseguiu-se fazer aqui quase tudo com material português e com mão de obra portuguesa. Construiu 4 pivôs, dos quais um ainda está visível e a regar, um pivô com 11 torres, portanto faz 605 metros de raio, ou fazia, porque ele já, neste momento já foi diminuído. E isto deu sustentáculo às duas barragens e, portanto, ao grande avanço do regadio. Chegámos a um ponto em que, fruto da política agrícola comunitária e da política agrícola nacional, houve um grande fomento das culturas arvenses e nós avançámos por aí. Obviamente que sempre tivemos muita dedicação a ler e a olhar para o qual é o futuro, e depois conseguimos perceber que naquela altura a grande viabilidade era nas culturas arvenses. Os cereais eram bem pagos e rentabilizavam muito bem a água. Não as culturas arvenses típicas de primavera, mas as culturas típicas de outono e inverno, tanto os cereais, com pouca água conseguiam duplicar, triplicar a produção e pelo menos homogeneizar essa produção. Os anos, a Europa de Leste começou cada vez a produzir mais, começou a criar problemas nos mercados mundiais, a abertura ao mercado mundial e aos preços mundiais tornou-se premente, portanto já começámos a perceber que vendemos ao mesmo preço que vende o americano
retirando os custos de contexto e de transporte, começámos a perceber que a água não era completamente a solução para ser utilizada nos cereais. Tivemos que reduzir muito rapidamente a água para essas culturas e começámos a introduzir a água nos olivais antigos que o meu pai plantou aqui. O grande problema que criámos é que os olivais agradeceram enormemente a água, mas quase que triplicaram de volume de copa. E que entramos num problema gravíssimo que foi, não tínhamos aquilo que nós fazíamos automaticamente ou mecanicamente, quase com muito pouca mão de obra, os vibradores que tínhamos não tinham capacidade para mover copas tão grandes. E o que é que aconteceu? Tivemos que derrubar este olival todo, faseadamente, e passá-lo de um olival intensivo e super intensivo, no fundo, para poder mecanizar. E isto entrou também, depois desta mecanização, que começámos a fazer uma coisa diferente, que a diversificar. Começámos a perceber que há o aquecimento global, que as culturas têm que estar muito adaptadas a este aquecimento e tivemos que ir à procura das culturas mediterrânicas. E fomos buscar muito rapidamente, além do olival, a amêndoa e depois a romã. São duas culturas muito bem adaptadas, a romã levando pouca água e valorizando muito bem a água, a amêndoa necessitando um bocado mais água, mas no fundo para culturas que são tipicamente mediterrânicas, que sempre aqui tiveram o seu solar, e, portanto que com a pouca água que nós tínhamos e que poderiam valorizá-la. Chegámos a um ponto que era extremamente importante, que começámos a perceber que aumentámos tanto as áreas de regadio e com necessidades cada vez mais crescentes, que precisávamos de saber utilizar muito bem todos os fatores de produção. E então, o fator de produção principal, água, e precisamos de aprender a regar corretamente, a regar eficientemente e não pôr nem mais um litro de água do que aquilo que deveríamos. Juntamente com um grupo de outros agricultores, conseguimos criar uma organização, até movida por uma medida agroambiental, que foi a APAP, que no fundo que neste momento tem 2 técnicos e em que nos ajudaram muito, primeiro a perceber o que é que os nossos sistemas de rega debitavam, se realmente aquilo que nós tínhamos nos papéis era a realidade. Começámos a perceber que os nossos caudalímetros, portanto aquilo que entrava dentro do pivô, tinha que ser medido frequentemente para percebermos se aquilo estava tudo correto. E precisámos de perceber de quando pomos água numa cultura, seja uma cultura anual, seja uma cultura permanente, até onde é que essa água vai, em profundidade, se está a entrar na zona da raiz, se vai para baixo da zona da raiz, se fica na zona de conforto, se estamos a pôr mais, se estamos a pôr menos, qual é a frequência com que temos que regar, porque muitas vezes estamos não só a pôr água, mas estamos a pôr também adubo, e não vale a pena estar a pôr adubo em zonas muito profundas onde, por exemplo, um trigo não vai buscar, mas talvez uma oliveira já vá buscar alguma coisa, mas no fundo tivemos que adaptar isto muito bem. Conseguimos poupanças de água e continuamos a conseguir poupanças de água grandes. Noutros sítios aumentámos o consumo de água porque percebemos que estávamos a dar de menos e conseguimos fazer aqui um sistema de rega deficitário, no fundo percebendo muito bem as oscilações anuais de que a água vai tendo no solo e que nos vai permitindo gastar mais quando a temos e saber gastar menos quando não a temos, mas sempre, nunca tentando dar quebras de produção muito grandes. Esta necessidade deste tipo de agricultura de precisão foi vital para nós percebermos, no fundo, para rentabilizarmos todo este investimento que foi feito, um investimento muito avultado, e que permitiu não só outra coisa, é que permitiu que houvesse uma extrapolação de todo este tipo de medidas e de conceitos para a região envolvente. E esta exploração tornou-se um bocadinho, não um chamariz, mas um sítio de portas abertas onde costuma haver eventos, onde as pessoas vêm ver in loco os erros que esta exploração comete e as mais-valias que a exploração também traz, porque o campo não são verdades fechadas, portanto, o que é verdade hoje, amanhã porque mudou o tempo ou porque se alterou alguma coisa, aparecem novos itens que nós temos que nos adaptar. E então, principalmente em culturas permanentes, nunca sabemos muito bem se estamos quando as introduzimos, então, sem conhecimento nenhum do meio científico,
quando as transportamos de zonas que não são as típicas, que cometemos aqui muitos erros, mas que vamos fazendo a mão e vamos caminhando. A área do olival, neste momento, entre intensivo e superintensivo, deve andar à volta dos 380 hectares. Amendoal, neste momento, estão 70 e poucos hectares, que esperamos de fechar aos 100 hectares. E o Romanzal temos 10 hectares, foi uma experiência engraçada para um mercado que ainda não está muito conhecido, mas que sabemos que vai, principalmente temos a garantia que será toda exportada para a Espanha, mas que esperamos que possa ir para o mercado nacional, mas ela nesta primeira fase poderá ir para a Espanha fundamentalmente para ser certificada e calibrada e ir para os mercados do norte da Europa, que valorizam muito esta fruta. Estamos neste momento também com investimentos grandes ou a pensar, a planificar investimentos grandes, aumentar mais para o olival de sequeiro, que é algo que já os antigos faziam. Agora pôr aqui o olival de sequeiro com outras dimensões e outras variedades e outro tipo de formação, portanto caminhando para um super intensivo de sequeiro, e pôr também mais amêndoas numa outra exploração, no fundo prevendo o que será daqui a 30 ou 40 anos, que é entrarmos aqui numa fase que eu espero que não seja demasiado grave, que é um aquecimento global importante, chuvas importantes muito concentradas, períodos muito quentes. Ainda ontem estavam 31 graus em Santarém, completamente anormal. Aqui em Monforte, se calhar, terão estado 29, 30 graus, portanto, em pleno abril é completamente estranho e isto indicador de qualquer coisa. Nós cada vez estamos mais a proceder a colheitas mais cedo, portanto, isto é muito... Temos que abrir os olhos, temos que utilizar os meios que estão ao nosso alcance, e temos que nos precaver, temos que andar à frente, porque aqueles que forem à frente seguramente que podem errar um bocado mais, mas já estão adaptados, já prepararam as suas explorações para isso. Muita coisa está posta em causa. Agora, tudo isto acelerou o passo. Lá ver, esta exploração de antes tinha pouco mais de 100 vacas, tinha algumas ovelhas, agora quase que multiplicou por 5 ou por 6, portanto dificilmente isto voltará atrás. As rotações são muito mais curtas, há uma exigência, nós temos que ter outro tipo de rentabilidade, portanto já não é uma agricultura de subsistência, já é uma agricultura empresarial e temos que, os acionistas querem rentabilidade, o mundo tem que comer, cada vez temos que ter menos terras adaptadas a produzirem, no fundo para não ter que haver as desflorestações de zonas do mundo, portanto cada vez temos que produzir na mesma área de mais, que é para não termos que alargar e temos que cada vez ser mais competitivos. Isto não temos hipótese nenhuma, senão... E temos que fazer aquilo que realmente as nossas condições de solo, clima e de habilidade nos permitam. Aqui tenho, neste momento, tinha até há bem pouco tempo, 3 técnicos superiores a trabalhar comigo. Neste momento já são 4, portanto tenho aqui uma estagiária da parte administrativa e de consultadoria à parte administrativa. Depois tenho 5, 6 tratoristas e depois tenho muita gente de 2 vaqueiros e muita gente no dia-a-dia, de lá ver eventuais, porque a agricultura não consegue manter uma mão de obra permanente o ano inteiro, mas chega a trazer aqui 30, 40, 50 pessoas em períodos de poda, de colheita, depois tem outros períodos mais leves, mas em média pode-se dizer que isto tem 25, 30 pessoas quase estabilizadas ao longo do ano, que era uma coisa que antes era impensável conseguir. Isto só se conseguiu com esta intensificação, com este melhoramento todo que houve e também com a responsabilidade social, porque eu não consigo fazer aqui nem os restantes elementos da sociedade aceitam, que é de ter as pessoas aqui um dia e amanhã não vêm. Portanto, isto tem que, no mínimo, há uma estabilidade semanal das pessoas que vêm eventuais, portanto, tem que haver aqui a responsabilidade social. Estamos num meio em que não há oferta de emprego, em que a maior entidade ofertadora de emprego são as câmaras municipais. E, portanto, nós temos o setor agrícola que recebe ajudas comunitárias, que tem a obrigação de sustentar este tipo
de populações, senão qualquer dia isto é um deserto